Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou técnico em informática. Estamos aqui em mais uma aula de Excel, onde a gente vai dar continuidade na função C. Porém, nessa aula a gente vai colocar a função C juntamente com a função E. Para isso nós temos aqui uma classificação, onde nós temos aqui as equipes de time de futebol. E eu coloquei aqui as vitórias e os empates. E nós temos a situação de classificação. Então vamos ver aqui, ó. Se as vitórias forem iguais ou maiores que 5, e se os empates forem iguais ou maiores que 5, a situação será classificada. Senão ele será desclassificado, esse time. Tá ok? Então vamos lá. Qual que é a situação verdadeira aqui, ó? Tanto as vitórias quanto os empates tem que dar maior 5 ou maior que 5. Caso um dos dois seja menor que 5, no caso 4, 3, 2 ou 1, então esse time estará desclassificado, certo? Então como que a gente faz isso? A gente utiliza a função C junto com E. Se essas vitórias e esses empates, tanto um quanto o outro for maior que 5, então classificado. Se um dos dois não corresponder, será desclassificado, tá ok? Então vamos para a sintaxe dessa nova função aqui que a gente vai estar utilizando, ó. Então vai ser, ó, igual a C. Aí a gente vai colocar também, tá vendo aqui, ó, o C, o que acontece? Nós temos o teste lógico. Vou colocar aqui, ó, teste lógico. Aí nós temos aqui o ponto e vírgula, o valor, se verdadeiro, ponto e vírgula, né, para separar o valor, se falso. Aí fecha parênteses. Nesse caso aqui, ó, é o caso do C, tá? Mas a gente vai estar utilizando o C juntamente com a função E. Olha a lógica agora, ó. Lógico 1. Aí eu vou pôr ponto e vírgula. Tá vendo que tem lógico 1 e lógico 2? Então, ó, ponto e vírgula. Aí já vai acrescentando, ó. Lógico 2. Se eu pôr ponto e vírgula, já vai acrescentando para 4. Então aqui você vai poder pôr quantas lógicas você quiser. Aí fecha parênteses. Aí o que acontece? Você fechando parênteses, na verdade aqui, ó, você está fechando o E. Você está terminando com a função E. Por quê? Porque aí depois, ó, tá vendo, ó? Aqui o Excel já está te mostrando que após que você pôr o ponto e vírgula, você vai pôr o valor verdadeiro e o valor falso. Tá vendo que aqui, ó, você fechou aqui o parênteses tá verde, ó. E aqui ele já tá voltando, ó, para a função C. Então por que voltando para a função C? Porque a função C é o seguinte: é o teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Então esse E aqui, ó, onde a gente vai ter dois testes lógicos, 2, 3, 4. No nosso caso aqui, ó, vai ser 2. Vão ser 2 aqui, ó. Vitórias maior que 5, empates maior que 5. Maior ou igual, né? A 5. Então, o Excel reconheceu aqui, ó, que o teste lógico do C é o E. E o E são vários testes lógicos.
Então vamos lá, ó, ponto e vírgula, valor C verdadeiro. Aí o ponto e vírgula, valor se falso, né? Aí aqui ó, você fechou o C, o E, e aqui você vai fechar o C, tá? Então esse aqui ó é a sintaxe que a gente vai estar utilizando aqui. A função C para pegar o teste lógico e dizer se ele vai estar classificado ou se ele vai estar desclassificado. E juntamente com a função E, que a função E vai ser utilizada para quê? Para nós fazermos os dois testes lógicos. Então vamos começar aqui, ó. Igual a C, abre parênteses, função E, abre parênteses. Então vamos lá, para o teste lógico 1. Aqui está dizendo lógico 1, mas seria o mesmo teste lógico do C normal, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Como diz aqui, ó, se vitórias forem iguais ou maiores que 5. Então aqui, vitórias, né? A gente vai estar utilizando aqui a coluna B e no começo aqui a linha 4. Então, se o B4 for maior ou igual a 5, aí você põe ponto e vírgula. Vamos fazer a segunda lógica. Qual a segunda lógica? E C. Então, ó, C esse e C esse, então é o C com E. Tanto o C, o vitórias e os empates. Então vamos lá. Se os empates for maior ou igual a 5, aí o que acontece aqui, ó, tá vendo? A gente vai fechar o E. Então vamos fechar. Pronto, agora a gente voltou pro C, ó, tá vendo? Ele tá mostrando o C e tá mostrando que a gente já fez o teste lógico. Quer ver, ó? Vou pôr ponto e vírgula. Olha lá, ó. Pulou o valor verdadeiro. Então o teste lógico do C foi a condição E. Então vamos lá. Se verdadeiro. Se essas duas condições forem verdadeiras, então o time vai estar classificado. Caso contrário, desclassificado. Fecha parênteses. Vamos dar o Enter. Olha lá, ó. Classificado. Vamos fazer aqui a alça de preenchimento. E vamos analisar aqui, ó. Eu vou voltar aqui só para colocar o D maiúsculo, certo? Aí eu dei o Enter e aí eu vou ter que preencher a alça de preenchimento novamente. Então vamos aqui, ó. Time 1, a gente já viu que está classificado. Por quê? Porque ele tirou 6 e 6. O 6 é maior que 5. Aqui, ó, nesse caso, ele teve apenas 3 vitórias. A mesma coisa aqui, ó, 3 vitórias. Aqui, ó, ele está classificado, porque tirou 6 e 5. Se fosse 5 e 5, também estaria classificado. Porém, se eu abaixar aqui para 4, olha lá, ó, aí ele já está desclassificado. Eu vou voltar para 5 e aqui eu vou pôr, ó, 5 está classificado. Eu vou pôr 4 aqui, ó. Olha lá, ó. Tá desclassificado. Tanto se for maior, menor aqui ou menor aqui, ó, qualquer uma das duas situações ele vai estar desclassificado. Outro classificado é o time 6 e o último aqui, ó, o time 9, tá ok? Então é isso. A função C com E funciona assim. Você tem o C
E aí você já coloca o E. Aí você faz o teste lógico e você volta para o E para fazer o valor verdadeiro e o valor falso, tá ok? Nesse segundo exemplo aqui, ó, ele vai estar sendo trabalhado em uma outra situação. É o C com E também. Porém, como que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos ver qual que é a situação. Aqui nós temos 4 situações. Na outra, a gente tinha 2, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui alguns atendimentos médicos, né? As suas especialidades. E eu tenho aqui, ó, 4 consultas. Dentre essas 4 consultas, nós temos aqui, ó, a média. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, em cima da média. Então, vamos lá. E qual seria a situação? Ó, se a média dos atendimentos for maior que 85, então será muito bom. O atendimento, a situação é muito boa. Se caso ele tiver entre 75 e 85, então será bom. Caso ele esteja entre 65 e 75, seria regular. Caso ele seja menor que 65, então ele será ruim. Então aqui, ó, nós temos que ter vários cuidados. Essa aqui é uma situação um pouco mais diferente, um pouco mais delicada, para a gente estar trabalhando aqui no Excel. Vamos lá, primeira situação aqui, ó, ele tem que ser maior que 85. Eu vou fazer um rascunho aqui para a gente entender melhor, ó. Maior que 85. Se ele for maior que 85, se ele for maior que 85, então ele vai ser muito bom. Só que, porém, qual o cuidado que nós temos que ter aqui, ó? Cuidado é o seguinte, que maior que 85 seria 85,01. Como a gente está trabalhando aqui com 2 casas decimais, então a média ele teria que estar ultrapassando os 85, tá? Na quarta opção aqui, ó, caso seja menor que 65, então vamos lá, ó, menor que 65, ele vai ser ruim. Porém, menor que 85 seria 65, seria 64,99, tá? Outra situação que a gente tem que estar observando é se esse 75 aqui, ó, ele não vai estar sendo usado tanto na segunda opção quanto na terceira opção. Então o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? A segunda opção ele vai estar entre 85 e 75. Ele vai ser muito bom, né? Então, aqui, ó, se o muito bom é maior que 85, então 85 pode continuar sendo bom. Então, se a variável aqui, ó, a média der 85, então ele vai ser bom, tá? O 85 não é muito bom. Por quê? Porque muito bom é a partir de 85,01. E agora o 75, na verdade, a gente pode pôr ele como bom e a gente vai poder pôr ele também como regular. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, muito bom, maior ou igual a
75, certo? Então, para ele ser regular, ele tem que ser menor que 75 e maior ou igual a 65. Lembra aqui que a gente colocou, ó, o ruim, ele é menor que 65. Então essas são as situações, ó. Essas situações aqui tem que ser atendida pelo Excel, certo? Então ele tem que estar dentro desses parâmetros. Caso tenha algum parâmetro aqui, ó, igual, então o que o Excel vai fazer? Ou uma coisa ou outra. O que ele achar melhor, o que ele achar primeiro, ele vai estar utilizando. Então não vai ser uma coisa bem adequada, né? Uma lógica perfeita. Então, para ser perfeito, a gente tem que estar utilizando essas ferramentas, tá? Então vamos lá, então, vamos para a situação. Vamos fazer realmente o que está pedindo aqui, ó, tá? Para dar cumprimento a isso aqui, ó, para dar a resolução sobre isso aqui. Então vamos lá. Igual ao C. Então aqui, ó, é o seguinte: as últimas duas soluções ele vai dar no C. Porém, essa primeira solução aqui, ó, a gente vai estar já realizando, ó. Por exemplo, aqui, ó, se a média for maior que 85, então eu vou dar aqui o valor verdadeiro, que seria muito bom, certo? Eu vou dar um ponto e vírgula e eu vou matar aqui, ó, o valor ser falso. Por quê? Porque se ele for falso, é o seguinte: eu vou utilizar outro C e eu vou utilizar o E agora, ó. Então como que vai ficar, ó? Pra gente fazer uma lógica só, a gente usa o que? O C. Caso a gente queira fazer duas lógicas, é aí que vai entrar o E. Então aqui vai ser um misto aqui de C e de E. Então aqui, ó, vamos lá. Se ele for, que nem a gente tinha colocado aqui, maior ou igual a 75 e menor que 85, então ele vai dar bom, certo? Então vamos lá. Se e o E, se a média for igual ou menor que 85, e aí eu venho com a segunda lógica. Se a média for maior ou igual a 75, aí ponto e vírgula não, vamos fechar o E, certo? Que a gente vai fazer essa mistura aqui, ó, do C com o E. Esses C aqui, ó, pegou a lógica, e aí eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Qual que é o valor? O valor é bom. Aí o que acontece? Para a gente não matar a fórmula inteira,
ficou faltando o que? O valor verdadeiro, certo? Então o que acontece aqui, ó? A gente fechou o E, aí a gente vai dar 2 pontos, o valor falso. Então, caso, ó, a primeira lógica aqui, ó, caso a média for maior que 85, ele vai ser bom. Aí o que acontece? A gente abriu um segundo C. E aí, dentro desse C, a gente utilizou duas lógicas, certo? Agora aqui, para não matar a fórmula inteira, ficou faltando o valor falso. No valor falso, se essa primeira fórmula, aqui, esse primeiro C, for falso, ele vai pular para o segundo C. Se esse segundo C aqui for falso, o que acontece? Ele vai ter que pular para o terceiro C. E aí, dentro desse C, nós temos aqui, ó, duas lógicas para ser realizadas, certo? Então, vamos pôr aqui o E, certo? Então, vamos pegar aqui a fórmula. Vamos fazer aqui as duas lógicas. Então, se a média for menor que 75, então na segunda lógica aqui, ó, igual ou maior ou igual a 75. Então 75 já está sendo usado aqui. Então aqui, ó, vai ser o que? 74,99 o valor, né? Se a média for esse valor, aí eu vou pegar a segunda lógica, que seria o que? Seria o F4, né? Que seria a média. Se essa média for maior ou igual a 65, aí eu vou matar o E. Eu matando o E aqui, ó, eu ponho ponto e vírgula e vou fazer o valor verdadeiro. Qual que é o valor verdadeiro? Regular, certo? Aí o que acontece? Novamente, para a gente não perder a fórmula, a gente precisa do que? Restar alguma coisa aqui. Por quê? O primeiro C, ele me disse que ele é muito bom. Isso aqui é o valor verdadeiro. O valor falso, ele pegou uma segunda lógica. Nessa segunda lógica, eu peguei o que? O E, porque eu tive que desmembrar essa segunda lógica em duas lógicas. Aí ele me deu o valor bom, que seria o valor verdadeiro. Porém, se tanto essa segunda lógica aqui, que é o segundo C, quanto o primeiro C forem falsos, eu venho aqui, ó, para a terceira lógica. Aí resolvi a terceira lógica, certo? Aí nessa terceira lógica eu desmembrei em duas lógicas com a função E. Agora eu vou dar os 2 pontos, vou pular para o valor falso. Nesse valor falso, o que acontece? Eu não vou precisar nem do C e nem do E. Por quê? A única coisa que está me restando aqui, ó, é o ruim. Então o que acontece aqui, ó? Vou fechar, ó. Aqui eu fechei o roxo, aqui eu fechei o verde e aqui o preto, tá? Então são 3C. 1, 2, 3. 3C, tá? Então vamos lá, recapitulando. A primeira lógica aqui, ó, é o primeiro C. Ele deu muito bom para mim se for verdadeiro. A segunda lógica, que seria o segundo C aqui, ó, eu tive que desmembrar em duas lógicas. Por quê? Porque eu tenho dois valores para ser trabalhados. Nesse caso aqui é 75 e 85. Se tanto esse, o segundo C, quanto o primeiro C forem falsos, eu venho para a terceira lógica. Na terceira lógica eu pus um C. Só que a terceira lógica também eu tenho que trabalhar
com duas informações, então seria duas lógicas. Aí, se essas duas lógicas também forem verdadeiras, eu vou ter o regular. Caso isso tudo aqui, ó, for falso, eu vou ter o ruim, tá? Vamos dar um enter aqui, ó. Então, aqui, ó, deu muito bom. Vamos usar a alça de preenchimento. Olha lá, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Vamos conferir. Ó, esse segundo aqui, ó, 72. Ele tá no meio do regular. 74 regular, 65 e 75 continua no regular. Aqui, ó, é menor do que 85, então tá no regular. Vamos alterar aqui alguns valores, por exemplo, aqui, ó, 88 é muito bom, 75 ó, aqui, ó, tá vendo? Esse 75 já iria dar alguma coisa assim de errado, caso a gente não tivesse colocado assim, ó, 75, na verdade ele é bom, ó, tá vendo? Se for 75, ó, aqui tá a média, certo? Eu vou alterar aqui, ó, 75,01. Ele tava regular, né? Tava bom, agora continua bom. Então vamos pôr aqui, ó, 74,99. Baixou para regular, certo? Então o que acontece? É isso mesmo, está certinho, ó, a nossa regra aqui, ó, que a gente utilizou, tá? Certinho, ó, tá vendo? Ele com 75, ele estaria bom. Então vamos pôr aqui, qual que é aqui que deu ruim, ó, 60. Vamos colocar aqui, ó, 65 para confirmar. 65 é regular, tá? Então vamos lá, ó. Alterar de novo, 64,99. Vai dar ruim, tá vendo? Tá ok? Então é isso, pessoal. Aqui nós fizemos alguns testes. Esse aqui é uma fórmula bem mais elaborada, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês não tenham entendido tudo, podem ir voltando o vídeo e pegando a explicação novamente e fazendo o exercício aqui, ó. Faça você mesmo, né? Que é somente fazendo que a gente vai estar conseguindo aprender mesmo, né? Então é isso. O que eu queria passar aqui nessa aula era somente essa função C com E. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Por enquanto eu te agradeço. Muito obrigado.